Aos 63 anos, Augusto Valença já tinha aprendido a não fazer perguntas quando não queria ouvir respostas. Naquela noite, porém, ele esqueceu a própria regra. Estava sentado na varanda envidraçada da casa de campo da família, em Campos do Jordão, com uma taça de vinho intocada diante dele e Helena Duarte do outro lado da mesa, terminando um café depois de uma reunião que tinha se estendido até tarde. Ela tinha 42 anos, trabalhava havia 6 anos como diretora jurídica do Grupo Valença e possuía o tipo de calma que deixava Augusto sem saber se estava sendo compreendido ou desmontado. Quando Helena comentou que ele devia parar de aceitar encontros marcados pela irmã, Augusto soltou um riso curto. Se eu fosse mais novo, tentaria te conquistar. Aí pelo menos a minha família teria um motivo de verdade para falar de mim. Ele esperava que ela risse. Helena apenas levantou os olhos. Demorou muito. A mão dele parou sobre a taça. Ela tomou o último gole de café, como se não tivesse acabado de deslocar o chão sob os pés do homem mais difícil de surpreender em São Paulo. Augusto ficou em silêncio por tempo demais. Helena percebeu e quase se arrependeu, mas não voltou atrás. Nos últimos 2 anos, ela tinha aprendido a reconhecer cada recuo dele. O jeito de mudar de assunto quando os dois ficavam sozinhos, a formalidade súbita depois de uma conversa íntima, os convites que ele começava a fazer e depois transformava em reuniões de trabalho. Ele não era ingênuo. Só era covarde no único assunto em que dinheiro, prestígio e experiência não davam garantia nenhuma. Você está brincando, disse ele por fim. Helena pousou a xícara no pires. Você também estava, não estava? Augusto abriu a boca e fechou. Ela se levantou. Então pronto. 2 brincadeiras. Amanhã a gente volta a fingir que não aconteceu. Foi até a porta, mas ele chamou seu nome. Helena parou sem se virar. Eu não tenho mais idade para fingir que não entendo certas coisas, Augusto. Ele respondeu com voz baixa. Nem eu. Só que, quando ela olhou para trás, ele já tinha baixado os olhos. Se você acha que essa conversa vai terminar com os dois fingindo que nada aconteceu, presta atenção no que Augusto vai fazer a partir daqui, porque o problema não era falta de sentimento, era medo de pagar o preço por ele. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora, se inscreve, porque essa história ainda nem mostrou quem vai tentar impedir os dois. Na manhã seguinte, Augusto apareceu no café antes de todos. Era raro. Mais raro ainda foi ele escolher a cadeira de frente para Helena. A casa estava cheia por causa de uma reunião do conselho informal da família. Sua irmã mais velha, Teresa Valença, tinha chegado na noite anterior. O filho de Augusto, Marcelo, viria de São Paulo depois do almoço e 2 executivos participariam por chamada de vídeo. Teresa entrou na sala, observou os dois e sorriu daquele jeito que Augusto conhecia desde criança. Nossa, que pontualidade! O interior faz milagres. Helena mexeu no açúcar. Ou culpa? Augusto lançou um olhar para ela. Teresa percebeu. Perdi alguma coisa? Helena respondeu antes dele. Só uma discussão sobre agenda. A irmã de Augusto se sentou e passou manteiga no pão como quem não tinha interesse nenhum. Agenda é perigosa. Às vezes a gente marca coisa demais e vive coisa de menos. Augusto encostou os talheres. Teresa, ela sorriu. Bom dia para você também. Teresa não gostava de Helena, mas era sofisticada demais para demonstrar isso de maneira vulgar. Preferia elogios com pontas afiadas. Durante anos, chamara Helena de indispensável, sempre que queria lembrar que ela era funcionária. Dizia que ela tinha uma vida muito prática, quando queria insinuar que uma mulher divorciada sem filhos devia ter pouco a perder. Naquela manhã, escolheu outro caminho. Helena, o vestido tá lindo. Muito jovem, Helena ergueu uma sobrancelha. Obrigada. Ainda bem que não veio com limite de idade na etiqueta. Teresa sorriu sem mostrar os dentes. Augusto quase riu, mas segurou. A irmã percebeu isso também. E foi ali que decidiu prestar atenção.
Depois do café, Helena tentou manter a rotina. Abriu documentos, revisou uma minuta, respondeu mensagens. Não conseguiu trabalhar por 20 minutos seguidos. Augusto passou 2 vezes pelo corredor e não entrou. Na terceira, parou na porta do escritório improvisado. Posso? Helena apontou a cadeira. Ele entrou, mas permaneceu em pé. Sobre ontem, ela fechou o notebook. Não precisa. Precisa sim. Augusto caminhou até a janela. Eu falei uma coisa idiota. Helena inclinou a cabeça. Qual parte? A de querer me conquistar ou a de precisar ser mais novo? Ele respirou pelo nariz, irritado consigo mesmo. A segunda. Ela não sorriu. E a primeira? Augusto virou. Por um instante, pareceu que finalmente diria. Em vez disso, ajeitou o punho da camisa. A primeira foi uma brincadeira que saiu do lugar. Helena sustentou o olhar. Entendi. Ele ouviu o tom e soube que tinha escolhido a resposta errada. Ainda assim, não corrigiu. Esse era o defeito mais caro de Augusto. Quando percebia que podia perder alguma coisa, sua primeira reação era controlá-la. Nos negócios, funcionava. No amor, tinha destruído seu casamento 20 anos antes e quase afastado o próprio filho. Helena sabia parte dessa história. O que não sabia era que, meses depois de conhecê-la, Augusto tinha começado a evitar eventos em que ela aparecia acompanhada. Nem que guardava, numa gaveta do escritório, um bilhete de agradecimento escrito por ela depois da morte de sua mãe. Não era uma carta de amor. Era pior. Era uma lembrança de quando Helena tinha sentado ao lado dele no velório, sem tentar consolá-lo com frases prontas, e ficado ali até amanhecer. Desde então, Augusto passara a tratá-la com uma distância que ele chamava de respeito. Ao meio-dia, Marcelo chegou. Tinha 38 anos, dirigia a área de expansão do grupo e herdara do pai o hábito de observar antes de falar. Abraçou Teresa, cumprimentou Helena com carinho e encontrou Augusto na biblioteca. Você me chamou com urgência. O que aconteceu? Augusto fechou uma pasta que nem estava lendo. Nada urgente. Marcelo olhou para o pai. Você me fez cancelar uma reunião com investidores. Então aproveita e descansa um pouco. Marcelo soltou uma risada. Tá. O que aconteceu? Augusto caminhou até o bar, serviu água e não bebeu. Você acha ridículo um homem da minha idade se envolver com uma mulher mais nova? Marcelo piscou devagar. Ah, Augusto franziu a testa. Ah, o quê? Então era isso? Isso o quê? Marcelo cruzou os braços. Helena, o pai ficou imóvel. Eu não falei nome nenhum. Não precisava. Augusto odiou a facilidade com que o filho acertou. Não existe nada. Marcelo se sentou no braço do sofá. Ainda. Você está tirando conclusão, pai. Eu vejo você olhando para ela há anos. Achei que vocês já tinham resolvido isso em segredo. Augusto virou de lado. Não fala besteira. Marcelo perdeu o sorriso. Quer saber o que eu acho ridículo? Você usar idade como desculpa. Ela tem 42, não 20. Sabe muito bem o que quer. Augusto apertou o copo. Você não entende, então explica. O pai ficou em silêncio. Marcelo balançou a cabeça. Imaginei, do outro lado da casa, Teresa também estava juntando peças. Encontrou Helena sozinha na varanda, falando ao telefone com uma amiga. Esperou a ligação terminar. Posso te perguntar uma coisa meio inconveniente? Helena guardou o celular. Você vai perguntar mesmo se eu disser não? Teresa sorriu. Gosto de gente prática. Sentou-se ao lado dela. Você e meu irmão estão próximos? Helena não respondeu de imediato. Trabalhamos juntos há bastante tempo. Não foi isso que eu perguntei. Eu sei. Teresa alisou a manga da blusa. Augusto é um homem complicado. Depois de certa idade, algumas fantasias parecem mais bonitas porque a gente sabe que não vão durar. Helena virou o rosto para ela. Isso foi conselho ou aviso? Teresa respondeu com doçura. Preocupação? Comigo? Com todos. Helena se levantou. Então deixe eu economizar sua preocupação. Não existe nada entre mim e Augusto. Teresa ergueu os olhos. Ainda? A palavra bateu porque era a mesma que Marcelo tinha usado minutos antes, embora nenhuma das duas soubesse.
Helena pegou a bolsa. A senhora devia perguntar ao seu irmão. Teresa sorriu. Meu irmão tem um defeito. Quando ele quer muito uma coisa que pode causar desordem, ele convence a si mesmo de que nunca quis. Helena ficou parada. E quando ele percebe que perdeu, aí ele compra outra coisa. Helena respondeu sem elevar a voz. Eu não estou à venda, eu sei. É justamente por isso que isso pode dar problema. Naquele fim de tarde, Helena decidiu voltar para São Paulo antes do previsto. Disse à equipe que tinha uma audiência remota cedo no dia seguinte. Era verdade, mas não era o motivo. Enquanto colocava roupas na mala, alguém bateu à porta. Augusto entrou depois que ela autorizou. Parou ao ver a mala aberta. Você ia embora sem falar comigo? Helena dobrou uma blusa. Eu ia mandar mensagem. É um recurso moderno. Funciona bem, ele fechou a porta. Para, ela olhou para ele. Parar o quê? Augusto hesitou. De me tratar como se eu tivesse feito alguma coisa? Helena soltou um riso pequeno. Sem humor. Você fez. Me deu esperança por uns 15 segundos e depois chamou de brincadeira. Ele se aproximou um passo. Helena, não, agora você escuta. Ela largou a blusa sobre a cama. Eu nunca te pedi promessa. Nunca te pedi espaço na sua família. Nunca te pedi para mudar nada. Ontem você abriu uma porta. Hoje entrou correndo para fechar. Tudo bem, é direito seu. Só não vem fingir que eu estou exagerando, porque não gostei de ficar do lado de fora. Augusto passou a mão pelo queixo. Você não entende o tamanho da confusão. Então me explica. Minha família, meu filho, o conselho, a imprensa. Helena soltou o ar, incrédula. Seu filho tem quase 40 anos. Não é só isso. Então o que é? Ele não respondeu. A verdade que Augusto não conseguiu dizer era mais feia do que a diferença de idade. 2 anos antes, depois de um jantar de premiação, um fotógrafo tinha registrado os dois saindo juntos. Nada aconteceu. Mesmo assim, uma coluna social publicou uma nota insinuando que Helena estava subindo dentro do grupo por proximidade com o presidente. Augusto mandou o jurídico agir e a nota desapareceu. Nunca contou a ela. Na semana seguinte, quando Helena foi cogitada para uma cadeira no comitê executivo, ele próprio pediu que a promoção fosse adiada para evitar ruído. Disse a si mesmo que estava protegendo a reputação dela. Na prática, tinha permitido que o medo de parecer um velho apaixonado custasse a Helena 1 ano de carreira. Meses depois, corrigira a decisão sem explicar a origem do atraso. Agora, olhando para ela, soube que não conseguia começar uma relação sem admitir primeiro o que tinha feito. Eu já tomei decisões erradas por causa disso, disse ele. Helena parou. Que decisões? Augusto desviou os olhos. Foi só um segundo, mas ela viu. Augusto, que decisões? Ele voltou a encará-la. Nada que tenha te prejudicado. Ela estreitou os olhos. Essa frase não me tranquiliza. A gente conversa em São Paulo. Não. Você trouxe o assunto, Helena. Você mexeu na minha carreira? O silêncio dele respondeu antes de qualquer palavra. Ela fechou a mala devagar. Foi você? Augusto deu um passo à frente. Não do jeito que você está pensando, minha indicação para o comitê. Aquele adiamento sem explicação. Ele tentou falar, mas Helena ergueu a mão. Foi você? Eu pedi tempo. Por quê? Augusto apertou a mandíbula. Porque tinha saído uma nota. Que nota? Uma insinuação sobre nós. Helena ficou imóvel. E você decidiu que o problema era eu ser promovida. Eu decidi evitar que dissessem que você estava sendo promovida por minha causa, sem me contar. Eu estava tentando proteger você. Helena pegou a bolsa. Que bonito. A voz saiu baixa. Você me protegeu de uma fofoca tirando de mim uma decisão sobre a minha própria carreira. Augusto respondeu. Foi por pouco tempo. Ela riu, agora com raiva contida. 1 ano. Eu corrigi. Depois de 1 ano, eu sabia que você chegaria lá, Helena apontou para ele. Não é esse o ponto. Você decidiu quando eu podia chegar. Augusto abriu as mãos. O que você queria que eu fizesse? Que deixasse seu nome ser destruído? Eu queria que você me tratasse como adulta. A frase ficou entre os dois. É engraçado, né?
Você fala tanto da minha idade quando quer explicar por que não pode ficar comigo. Mas na hora de decidir minha vida me tratou como menina. Augusto não encontrou defesa. Foi a primeira vez naquela conversa que parou de procurar uma. Helena puxou a mala até a porta. Sai da frente, ele obedeceu. Antes de passar, ela disse, ontem eu achei que você tinha demorado para me conquistar. Hoje eu percebi que talvez você só tenha demorado para entender que não pode controlar tudo. Augusto chamou seu nome, mas ela continuou. No corredor, Teresa viu Helena atravessar a casa com a mala e não perguntou nada. Apenas observou. Minutos depois, encontrou o irmão ainda parado no quarto de hóspedes. O que você fez? Augusto virou o rosto. Não começa. Teresa entrou. Ela foi embora com uma cara que eu conheço. É a cara de quem descobriu alguma coisa. Ele ficou calado. Teresa entendeu mais do que ele gostaria. Você contou da promoção? Augusto olhou para a irmã. Como você sabe? Ela soltou um suspiro. Porque fui eu que te disse, naquela época, que a foto ia virar problema. Augusto endureceu. Você me aconselhou a segurar a indicação, e você fez. Você disse que seria melhor para ela. Teresa sustentou o olhar. Eu disse que seria melhor para a família. A diferença atingiu Augusto com atraso. Você sabia que a nota ia sair? Teresa não respondeu de imediato. Foi até a janela, mexeu na cortina e só então falou. Eu soube antes, como? Conheço gente em redação. Você podia ter impedido, Teresa virou. E você podia ter ignorado. Augusto se aproximou. Teresa, ela ergueu o queixo, não coloca em mim uma decisão que foi sua. Eu te dei uma saída fácil. Você escolheu usar. O pior era que ela tinha razão. Enquanto isso, Helena descia a serra no carro, com o telefone no modo silencioso. Parou num posto perto da rodovia para respirar e viu 3 chamadas de Augusto. Não retornou nenhuma. Havia também uma mensagem de Marcelo. Não sei o que aconteceu, mas meu pai está com cara de quem finalmente fez a pior escolha possível. Se precisar de qualquer coisa profissional, fala comigo. Helena quase sorriu. Não respondeu. Em vez disso, abriu o e-mail corporativo e encontrou uma mensagem antiga que nunca tinha visto porque estava arquivada numa pasta automática. O assunto tinha apenas 2 palavras: Comitê Executivo. O remetente era Teresa Helena Abril. A mensagem tinha sido enviada 2 anos antes para Augusto. Era curta. Dizia que insistir na promoção naquele momento alimentaria comentários desnecessários sobre a proximidade entre os outros e sugeria esperar até a poeira baixar. No fim, uma frase chamou a atenção. Se ela tiver mesmo competência, 1 ano não vai fazer diferença. Helena leu 2 vezes, então percebeu algo ainda pior. A mensagem tinha sido encaminhada para ela, naquela mesma tarde, por um endereço desconhecido, sem texto, sem explicação. Alguém queria que Helena soubesse não apenas o que Augusto tinha feito, mas quem tinha colocado a ideia na cabeça dele, e aquela pessoa esperara exatamente até o dia em que Helena decidiu ir embora. Helena ficou olhando o endereço. Não reconheceu o domínio nem o nome antes do arroba. Tentou responder, mas a mensagem voltou com aviso de caixa inexistente. Aquilo não parecia um favor. Parecia uma provocação. Alguém tinha guardado aquele e-mail por 2 anos e escolhera o momento exato para soltá-lo. No banco do motorista, ela fechou os olhos por um instante e tomou uma decisão. Não voltaria para pedir explicações. Dessa vez, Augusto teria que procurá-la. Quando Helena entrou no escritório na segunda-feira, ninguém sabia que ela tinha passado o domingo inteiro decidindo se pediria demissão. O prédio da sede do Grupo Valença, na Faria Lima, parecia o mesmo de sempre, catracas abrindo, telefones tocando, gente correndo com café na mão. Só que, pela primeira vez em 6 anos, ela atravessou o saguão sem sentir que pertencia àquele lugar. Subiu direto para o 19º andar, fechou a porta da sala e encontrou um envelope sobre a mesa. Não tinha remetente. Dentro, uma cópia impressa da mesma mensagem de Teresa e uma frase escrita à mão. Pergunte quem pediu a foto.
Helena leu aquilo 3 vezes. Não era uma ameaça. Era pior, porque alguém estava conduzindo seus passos. Pegou o telefone e ligou para a segurança interna. Pediu imagens do corredor, registros de acesso, qualquer coisa que explicasse como o envelope tinha chegado ali. O chefe da segurança respondeu que verificaria. 5 minutos depois, Augusto apareceu. Ele não bateu. Helena ergueu os olhos devagar. Você esqueceu como porta funciona. Augusto fechou a porta atrás de si. Você não atende minhas ligações. Isso não transforma minha sala em extensão da sua. Ele aceitou o golpe sem responder. Tinha dormido pouco. Pela primeira vez em anos, chegou ao escritório sem gravata e com o rosto cansado bastante para que qualquer funcionário percebesse. Eu vim pedir desculpa. Ótimo. Pede. Augusto ficou parado. Helena cruzou os braços. Tá vendo? Até para pedir desculpa você quer controlar o momento certo. Ele puxou a cadeira e antes de sentar, perguntou, posso? Ela fez um gesto curto. Eu errei. Não devia ter interferido na sua indicação. Não devia ter escondido. E, principalmente, não devia ter chamado de proteção uma decisão que tirou de você o direito de escolher. Helena não esperava tanta precisão. Por isso mesmo não facilitou. Você ensaiou? Passei a noite lembrando de cada jeito ruim que eu tentei justificar. E chegou nessa versão. Cheguei na verdade. Ela olhou para o envelope sobre a mesa. Augusto percebeu. O que é isso? Uma pergunta. Ele estendeu a mão, mas Helena puxou o papel para perto. Você pediu a foto? Augusto não entendeu. Que foto? Aquela que saiu na coluna. A gente saindo do prêmio, claro que não. Tem certeza? Helena, eu posso ter feito muita coisa errada, mas isso não. Ela observou o rosto dele. Augusto estava ofendido, mas não defensivo. Era uma diferença pequena. Depois de anos negociando contratos com ele, Helena sabia reconhecer quando estava improvisando. Alguém quer que eu ache que você fez. Quem? Não sei. Augusto se levantou. Me mostra. Não. Porquês? Eu vou descobrir sem você decidir o que eu posso saber. Ele ficou quieto. Depois assentiu. Justo. Helena quase se irritou com o fato de ele ter aceitado. Queria discutir mais. Queria que Augusto tornasse fácil odiá-lo. Em vez disso, ele foi até a porta e parou. Só tem uma coisa que eu preciso dizer. Não transforma desculpa em negociação. Não é negociação. Ele manteve a mão na maçaneta. O que eu falei, o caramba, não foi brincadeira. Helena não se mexeu. Eu usei a brincadeira para poder recuar se você não sentisse o mesmo. Depois, quando você respondeu, eu recuei mesmo assim. Isso melhora bastante. Eu sei que não. Augusto abriu a porta. Mas eu não quero que você passe mais um dia achando que inventou alguma coisa entre nós. Ele saiu antes que ela respondesse. No elevador, sozinha. Teresa abriu o celular e apagou uma conversa inteira com um contato salvo, apenas como R. Ficou alguns segundos olhando para a tela vazia. Depois encostou a cabeça na parede espelhada e fechou os olhos. Não havia satisfação no rosto dela. Só medo. Naquela tarde, Helena recebeu o relatório da segurança. O envelope tinha sido deixado às 6h43 da manhã por um mensageiro terceirizado. O pedido fora registrado em nome de uma empresa de relações públicas que ela conhecia. Pagamento feito por carteira digital. Sem identificação útil, ela podia ter entregado tudo a Augusto. Não entregou. Em vez disso, ligou para uma antiga colega, Luísa Ferraz, especialista em gestão de crise e reputação corporativa. Não contou a história inteira. Apenas perguntou se Luísa reconhecia o nome da empresa. Houve um silêncio curto do outro lado. Reconheço, é confiável? Depende de quem está pagando. Você já trabalhou com eles? Contra eles? Helena se ajeitou na cadeira. Que tipo de serviço fazem? Oficialmente, monitoramento de mídia. Extraoficialmente, plantam assunto, empurram pauta, apagam pauta. Coisa que ninguém põe em contrato. Quem costuma contratar? Família rica que quer resolver problemas sem deixar digital. Helena olhou pela janela.
Você lembra de uma nota sobre mim e Augusto Valença 2 anos atrás? Luísa ficou em silêncio por mais tempo. Lembro. Por quê? Porque eu achei estranho. Estranho como? Era uma nota pequena demais para ter fonte boa e específica demais para ser acaso. Helena apertou o telefone. Você sabe quem plantou? Não. Mas suspeita, Helena. Eu saí desse tipo de trabalho justamente porque suspeita não é prova. Me diz o que você sabe. Luísa baixou a voz. A foto não chegou à coluna pelo fotógrafo que assinou. Chegou por uma assessoria. Eu soube na época porque uma cliente minha queria comprar espaço no mesmo portal e ouvi a conversa. Qual assessoria? Essa mesma que você acabou de me perguntar. Helena levantou. O detalhe mudou tudo. Não provava que Teresa tinha plantado a nota, mas provava que alguém com acesso à família tinha criado o problema que depois serviu de motivo para segurar sua promoção. No fim do dia, Marcelo avisou Helena de que Teresa convocara uma reunião extraordinária do conselho para discutir novas regras de conflito de interesse dentro do grupo. Na manhã seguinte, a sala do conselho estava cheia. Teresa ocupava uma cadeira perto da ponta da mesa. Augusto estava na cabeceira, duro demais até para os padrões dele. Helena entrou com uma pasta fina e sentou no lugar habitual, como diretora jurídica. 2 conselheiros independentes participavam por vídeo. Marcelo ficou ao lado do pai. Teresa abriu a reunião com voz tranquila. Minha proposta é simples. O grupo cresceu. Precisamos de regras claras para evitar que relações pessoais contaminem decisões executivas. Helena não desviou os olhos. Augusto respondeu. Temos código de conduta, genérico, funcionou até hoje. Teresa sorriu. Até hoje, um conselheiro perguntou. Existe situação concreta motivando a proposta? Teresa virou levemente o rosto na direção de Helena. Eu prefiro não personalizar. Helena abriu a pasta. Eu prefiro. Augusto olhou para ela. Helena continuou. Se esta reunião foi convocada por causa de rumores sobre uma relação entre mim e Augusto, peço que conste em ata que não existe relação afetiva em curso entre nós. Augusto não se mexeu, mas Marcelo olhou para o pai. Teresa cruzou as mãos. Ninguém citou seu nome, não precisava. A sala ficou quieta. Helena prosseguiu. Também peço que qualquer alteração de governança seja discutida com critérios objetivos e aplicada a todos, inclusive relações familiares, contratação de parentes, indicações para fundações e voto cruzado entre empresas controladas. Teresa perdeu o sorriso. Marcelo quase tossiu para esconder uma reação. Um dos conselheiros independentes perguntou. Você tem uma proposta formal? Posso preparar até o fim do dia. Augusto olhou para Helena com uma coisa próxima de orgulho, mas ela não devolveu. Teresa inclinou-se para a frente. Talvez você esteja levando isso para o lado pessoal. Helena fechou a pasta. Foi você que trouxe minha vida para a sala. Eu não trouxe, então ótimo. Vamos aprovar uma regra que vale igual para todo mundo. Teresa ficou em silêncio. A reunião terminou sem votação. O assunto seria retomado depois de parecer jurídico externo. Helena tinha evitado ser empurrada para fora, mas sabia que aquilo era só o começo. Helena estava guardando os papéis quando Augusto voltou à sala. O que começou antes? Ela ergueu os olhos. Você andou falando com Teresa? Ela disse para eu perguntar a você. Helena ficou um instante em silêncio. Então pegou o envelope. Alguém me mandou isso? Augusto leu a frase escrita à mão. Pergunte quem pediu a foto, depois viu a cópia do e-mail. Quando chegou? Hoje cedo. Por que não me contou? Porque eu precisava saber se você ia tentar controlar de novo. Ele aceitou sem reagir. E? Descobri que a empresa que entregou o envelope é a mesma assessoria que, 2 anos atrás, fez a foto chegar à coluna. Augusto levantou os olhos. Tem certeza? Tem uma fonte que trabalhou no mercado. Ainda não é prova de quem contratou, mas Teresa conhecia a nota antes. Sim, Augusto segurou o papel com força demais. Eu vou falar com ela. Helena puxou o documento da mão dele.
Não, Helena, você vai chegar lá furioso, ela vai negar, apagar o que restou e nós ficamos com suspeita. Nós? Ela percebeu a palavra e se irritou consigo mesma. O grupo, Augusto deixou escapar um sorriso pequeno. Não sorri, desculpa. Você tá péssimo em obedecer ultimamente. Talvez seja progresso. Não exagera. Pela primeira vez desde a viagem, os dois riram da mesma coisa. Durou pouco, mas mudou a temperatura da sala. Helena explicou que Luísa podia rastrear contratos antigos da associativa por registros públicos e fornecedores intermediários. Augusto concordou em não confrontar Teresa. Era a primeira vez que os dois faziam alguma coisa juntos, desde a discussão, sem que ele tentasse assumir o comando. À noite, Helena recebeu uma mensagem de Luísa. Achei um pagamento estranho. Preciso te mostrar pessoalmente. Elas se encontraram num café discreto em Pinheiros. Luísa chegou com um notebook aberto e uma pasta digital. A assessoria recebeu, 2 anos atrás, 3 pagamentos de uma empresa pequena chamada Montalto Participações. Quem é o dono? Formalmente, um administrador, e por trás, uma holding vinculada à Fundação Valença. Helena sentiu um peso no estômago. Teresa preside a fundação. Eu sei, Luísa levantou um dedo. Calma, isso ainda não prova que ela mandou plantar a nota. A fundação contrata dezenas de fornecedores, mas a assessoria recebeu dinheiro na mesma semana. Sim, e agora alguém usou a mesma assessoria para mandar o envelope? Sim, Helena se recostou. Isso tá fácil demais, Luísa sorriu de lado. Por isso eu te chamei. Também achei. Tem mais? Tem. Ela girou o notebook. Um segundo pagamento menor tinha sido feito 2 dias depois da publicação da nota. O favorecido era uma consultoria de monitoramento de reputação ligada a um executivo que, na época, trabalhava diretamente para Augusto. Helena leu o nome. Rogério Pires ela conhecia. Ex-chefe de gabinete de Augusto. Tinha saído do grupo 1 ano antes com uma rescisão generosa. Por que ele aparece aqui, não sei. Augusto confiava nele. Então pergunta. Helena fechou o notebook. Não ainda. Luísa ficou séria. Tem outra coisa. O mensageiro que entregou o envelope ontem recebeu instrução de uma conta aberta há 3 semanas em nome de Rogério. Helena ficou gelada. Se Rogério tinha enviado o envelope, então não estava apenas expondo Teresa. Estava convidando Helena a chegar até ele. Na manhã seguinte, ela contou a Augusto. Ele ficou em pé perto da janela da sala dela, olhando a cidade. Rogério administrava minha agenda, contato com imprensa, crise de reputação. Sabia tudo, por que saiu? Eu descobri despesas sem justificativa. Você demitiu? Ele pediu para sair antes da auditoria terminar. Helena estreitou os olhos. E você aceitou? Eu estava cuidando da recuperação do Marcelo depois de um acidente. Não acompanhei como devia. Era a primeira vez que Augusto admitia uma falha sem tentar enfeitá-la. Teresa gostava dele, confiava. Quanto? Augusto virou. O suficiente para usar ele em assuntos da fundação. Então temos 3 possibilidades. Teresa contratou Rogério. Rogério agiu sozinho usando a ação. Ou os dois fizeram alguma coisa juntos e agora um quer derrubar o outro. Augusto se aproximou da mesa. Tem uma quarta. Qual? Ele quer atingir você para me atingir. Helena cruzou os braços. Eu sabia que em algum momento você ia transformar isso numa história sobre você. Não foi isso. Foi quase. Ele soltou um suspiro. Tá, retiro. Ela apontou para a cadeira. Senta. Augusto sentou. Você vai fazer uma coisa difícil. Qual? Não vai fazer nada. Ele quase riu. Isso é crueldade. Rogério quer reação. Vamos dar silêncio. E enquanto isso eu vou aceitar o convite. Que convite? Helena abriu o e-mail recebido naquela manhã. Uma única linha. Se quiser saber quem destruiu sua promoção sexta, 7 da noite, abaixo, endereço de um restaurante fechado para reforma. Augusto levantou de imediato. Não, você acabou de perder o direito de usar essa palavra comigo. Não tô mandando em você. Tô dizendo que pode ser perigoso. Por isso Luísa vai ficar do lado de fora.
E Marcelo vai saber onde estou. E eu? Você vai ficar longe, Helena. Se ele quer atingir você, sua presença estrega tudo. Augusto ficou encarando-a. Depois falou baixo. Eu odeio quando você tem razão, vai ter muito tempo para se acostumar. Na sexta-feira, Helena chegou ao endereço 5 minutos antes das 7. O restaurante estava realmente fechado. As cadeiras estavam empilhadas, mas uma porta lateral permanecia aberta. Luísa esperava num carro na esquina. Marcelo tinha localização em tempo real. Rogério estava dentro. Parecia mais velho do que Helena lembrava. Terno sem gravata, barba mal feita, olheiras profundas. Você veio. Você queria que eu viesse, Augusto, sabe? Não importa, Rogério sorriu. Então ele sabe, Helena não sentou. Foi você que mandou o envelope? Foi. Por quê? Porque você merece saber. Não me vende altruísmo. Ele puxou uma cadeira. Senta, prefiro ficar. Rogério abriu uma pasta. 2 anos atrás, me pediu que uma foto sua com Augusto chegasse a uma coluna. Helena não demonstrou surpresa. Por quê? Ela queria assustar o irmão com uma fofoca, com o que vinha depois. Minha promoção, Rogério assentiu. Ela sabia que Augusto ia segurar. Conhecia o irmão. Helena apertou a alça da bolsa. E você fiz, por dinheiro, por lealdade. Isso saiu barato. Ele desviou os olhos. Helena percebeu, tem mais. Rogério riu sem alegria. Você é boa. É por isso que tentaram atrasar minha carreira. Ele a encarou. Teresa não queria só impedir uma relação. Ela achava que você ia tirar Augusto da presidência. Helena franziu a testa. Eu nunca quis a presidência. Eu sei. Então por que ela achava? Rogério empurrou um documento pela mesa. Era uma minuta antiga de planejamento sucessório. O nome de Helena aparecia como possível diretora-geral numa transição em que Augusto deixaria a presidência executiva e passaria ao conselho. Helena leu. Eu nunca vi isso, porque Augusto nunca aprovou. Quem escreveu? Eu, a pedido dele. Helena sentiu o peito apertar. Quando, 3 meses antes da foto, Augusto queria me colocar como diretora-geral, queria testar a ideia, e Teresa descobriu. Sim, então a nota não era sobre romance. Rogério inclinou-se para frente. Era sobre poder. A porta lateral abriu atrás de Helena. Augusto entrou. Helena fechou os olhos por um segundo. Eu mandei você ficar longe. Eu sei. Rogério soltou um riso. Ele nunca consegue. Augusto não olhou para ele, olhou para Helena. Marcelo me contou onde você estava depois que perdeu o sinal por 3 minutos, porque eu desliguei o celular. Excelente detalhe para eu descobrir depois. Helena respondeu entre os dentes. A gente conversa depois. Rogério bateu palmas uma vez. Olha só, vocês já parecem casal. Augusto virou para ele. Você usou o dinheiro da fundação para plantar a nota? Rogério levantou. Eu obedeci, sua irmã. E agora? Agora eu cansei de pagar sozinho. Helena percebeu a frase. Pagar o quê? Rogério ficou em silêncio. Augusto se aproximou. Fala. Rogério pegou a pasta. Quando a auditoria começou, Teresa disse que resolveria. Depois sumiu. Eu saí com meu nome queimado, enquanto ela continuou dando jantar beneficente. Você desviou dinheiro? Perguntou Helena. Eu maquiei pagamento. Não roubei, para esconder a assessoria. Entre outras coisas, Augusto ficou pálido. Entre outras coisas, Rogério hesitou. Antes que respondesse, o celular dele vibrou. Ele olhou a tela e perdeu a cor. Helena viu apenas o nome. Teresa. Rogério recusou a chamada. Augusto falou baixo. Atende. Não, então ela sabe que estamos aqui. Rogério guardou o telefone. Ela sempre sabe mais do que parece. Do lado de fora, um carro arrancou depressa. Luísa entrou pela porta lateral. Helena, alguém estava fotografando daqui da esquina. Rogério fechou a pasta. Helena entendeu primeiro. Você marcou isso para ser visto, ele não respondeu. Rogério. Augusto avançou. Mas Helena segurou o braço. Não. Rogério deu 2 passos para trás. Eu precisava de proteção. Proteção de quem? Ela perguntou. Ele olhou para Augusto, da sua irmã. Então saiu pela porta dos fundos.
Naquela noite, as fotos de Helena, Augusto e Rogério dentro do restaurante chegaram a 3 jornalistas. Nenhum publicou imediatamente, mas um deles ligou para a assessoria do grupo perguntando sobre uma reunião secreta relacionada a irregularidades na Fundação Valença. Teresa convocou Augusto para sua casa. Ele foi sozinho, Gepala. Ela esperava na sala, sem maquiagem, segurando um copo de água. Você encontrou Rogério, você sabia, ele me ligou. Por que para pedir dinheiro? Augusto parou. Quanto? 2 milhões. Em troca de quê? Silêncio. Sobre a foto? Teresa riu. Você ainda acha que isso é sobre Helena? A frase ecoou a de Rogério. Augusto sentou devagar. Teresa colocou o copo na mesa. Eu mandei plantar a nota. Sim, ele fechou os olhos. Por quê? Porque eu vi a minuta de sucessão. Você ia entregar a gestão para uma mulher que tinha chegado 3 anos antes. Ela era a melhor pessoa. Talvez. Então, eu achei que você estava apaixonado e não enxergava. Eu nem tinha admitido isso para mim. Eu enxerguei antes. Augusto apertou as mãos. Decidiu destruir a reputação dela. Eu decidi criar uma dúvida. Você fez o resto? Ele levantou. Não tenta jogar isso em mim. Mas foi você que segurou a promoção. Porque você fabricou uma situação. E funcionou porque o medo já estava dentro de você. Augusto ficou sem resposta. Teresa aproximou-se. Quer me odiar? Ótimo. Só não transforma a Helena e você em vítima. Eu nunca disse que sou vítima. Então admite que eu conhecia você melhor do que você se conhecia. Ele olhou para a irmã como se estivesse vendo outra pessoa. Rogério está chantageando você por quê? Teresa desviou os olhos. Augusto percebeu. Não é só a foto. Ela pegou o copo outra vez. Mas a mão tremeu. Teresa, vai embora. Que ele tem? Vai embora, Augusto. Ele não se moveu. Teresa virou de costas. Ele tem registros de pagamentos que eu autorizei pela fundação. Alguns foram usados para conter matérias sobre a família, outros para pressionar parceiros. Nada que você queira ver num jornal. Você cometeu crime? Ela virou rápido. Não fala como promotor. Eu perguntei. Eu fiz o que essa família sempre esperou que alguém fizesse e nunca quis saber como era feito. A frase saiu quebrada pela primeira vez. Augusto ficou olhando para ela. Teresa respirou uma vez. Curta. Pai fazia pior. Você sabe, eu não sou o pai, não. Você teve o luxo de ser o filho bom porque eu fiquei limpando a sujeira. Ele balançou a cabeça. Não usa nosso pai para justificar Helena. Helena foi um erro, ela foi uma pessoa. Teresa fechou os olhos. Eu sei. Essa resposta atingiu mais do que uma negação. No dia seguinte, Helena entrou na sala de Augusto e colocou uma carta sobre a mesa. Ele reconheceu antes de abrir. Não, é minha demissão. Augusto ficou de pé. Não faz isso por causa da Teresa. Não é por causa dela. Então é por minha causa. Também, ele ficou imóvel. Helena continuou. Eu passei 6 anos construindo uma carreira aqui. Agora cada decisão minha vai ser lida como parte da nossa história. Se eu fico enquanto você tenta consertar isso, eu nunca vou saber se fiquei porque escolhi ou porque você tornou difícil sair. Eu posso me afastar da presidência, tá vendo? É isso. O quê? Você quer resolver tudo com um movimento grande? Eu tô tentando, eu sei. Mas eu não quero que você abandone sua vida para provar que gosta de mim. Eu quero que você saiba viver nela sem me esconder. Augusto puxou a carta para perto. E se eu aprender? Helena olhou para ele. Então talvez você chegue a tempo. Ele apertou os lábios. Você vai para onde? Recebi uma proposta de quem? Não importa, importa para mim. Esse é o problema. Augusto quase respondeu, mas parou. Helena sorriu sem alegria. Viu? Tá aprendendo. Ela caminhou até a porta, Helena. Ela parou. Eu não vou impedir você, obrigada. Mas também não vou fingir que tá tudo bem. Eu não pedi e não vou pedir para você esperar. Helena virou o rosto. Augusto continuou. Porque foi exatamente o que eu fiz por tempo demais. Ela ficou ali um segundo. Depois saiu,
Naquela tarde, a notícia da saída de Helena ainda não tinha chegado ao mercado quando Teresa apareceu na sala do irmão. Ela pediu demissão? Augusto não perguntou como sabia. Pediu, Teresa ficou parada. E você deixou? Dessa vez sim, então acabou. Augusto olhou para a carta sobre a mesa. Não. Teresa franziu a testa. Dessa vez é que começa. Na mesma hora, do outro lado da cidade, Helena recebia uma mensagem de Luísa com um arquivo anexado. Você precisa ver isso antes de aceitar qualquer proposta. Helena abriu. Era uma transferência feita 3 anos antes da fotografia, antes da promoção, antes de toda a crise. O beneficiário não era Rogério. Era uma empresa ligada ao homem que acabara de oferecer a Helena seu novo emprego, e a ordem de pagamento tinha saído da Fundação Valença. Helena ficou olhando para o comprovante de transferência até a tela do celular escurecer. A empresa que tinha acabado de lhe oferecer uma diretoria fora do Grupo Valença aparecia, 3 anos antes, recebendo dinheiro da Fundação Valença por um contrato genérico de consultoria institucional. O valor não era enorme para os padrões da família, mas era alto demais para parecer casual. Ela ligou para Luísa. Você sabe para que foi esse pagamento? Não ainda, mas encontrei a nota fiscal. O serviço descrito é recrutamento executivo. Helena se levantou devagar. Recrutamento de quem? É o que eu estou tentando descobrir. Não precisa, como assim? Helena olhou para a proposta aberta sobre a mesa. 3 anos atrás, essa mesma empresa me procurou. Luísa ficou em silêncio. Eu recusei porque tinha acabado de entrar no projeto de sucessão do grupo. Na época achei coincidência. E agora? Agora parece que alguém pagou para me tirar daqui antes mesmo da foto. Ela desligou e ficou alguns segundos parada. O primeiro impulso foi procurar Augusto. O segundo foi não fazer isso. Pegou a bolsa, desceu para a garagem e dirigiu até a casa de Teresa. Teresa abriu a porta pessoalmente. Quando viu Helena, não fingiu surpresa. Eu imaginei que você viria. Então sabe por quê? Entra. Helena permaneceu do lado de fora. Prefiro falar aqui. Teresa soltou um suspiro. Você sempre gostou de transformar porta em símbolo. E a senhora sempre gostou de fechar antes de alguém entrar. A frase acertou. Teresa abriu mais a porta. 5 minutos. Helena entrou. A sala estava sem empregados, sem música, sem nada que pudesse amortecer a conversa. Teresa sentou, mas Helena continuou de pé. 3 anos atrás, a Fundação Valença pagou uma empresa de recrutamento. Pouco depois, essa empresa me ofereceu um cargo fora do grupo. Teresa não negou. Helena sentiu o corpo endurecer. Foi a senhora. Foi. Por quê? Porque eu queria que você saísse. Antes da foto, antes de qualquer fofoca. Sim, Helena riu uma vez, sem humor. Então aquilo nunca foi sobre proteger o nome da família. Teresa levantou os olhos. Foi exatamente sobre isso, pagando para me empurrar para fora. Eu tentei primeiro do jeito menos destrutivo. Menos destrutivo para quem? Teresa se levantou. Você quer a versão bonita ou a verdadeira? Finalmente a verdadeira. Ela foi até um móvel, abriu uma gaveta e tirou uma pasta antiga. Colocou sobre a mesa. Dentro havia cópias de atas, memorandos e um documento manuscrito por Augusto. Helena reconheceu a letra. Ele escreveu isso quando estava discutindo a sucessão, disse Teresa. Seu nome aparecia em quase todas as alternativas. Eu já vi a minuta. Não viu isso. Helena abriu a última folha. Augusto tinha escrito uma observação curta. Helena enxerga o grupo como eu deveria ter aprendido a enxergar 20 anos atrás. Se ela aceitar ficar, talvez eu consiga sair sem destruir o que construí. Helena leu de novo. Teresa continuou. Meu pai dizia a mesma coisa sobre minha mãe antes de começar a colocar tudo nas mãos dela. Depois, quando o casamento deles virou guerra, a empresa virou campo de batalha. Eu tinha 20 e poucos anos e passava a reunião fingindo que decisões pessoais eram decisões de negócio. Eu não sou sua mãe. Eu sei, Augusto não é seu pai. Eu também sei.
Mas medo não pergunta se as pessoas são iguais. Helena fechou a pasta. Teresa apertou os dedos contra o encosto da cadeira. Eu vi meu irmão começando a olhar para você do mesmo jeito. E vi seu nome entrando na sucessão. Eu achei que ele ia misturar tudo de novo, então tentou me comprar para sair. Eu tentei te oferecer uma saída que parecia mérito, sem eu saber. Você teria ganhado mais. Não era dinheiro. Para mim, naquela época, tudo era risco. Helena encarou Teresa. E quando eu recusei, Teresa demorou a responder. Eu procurei Rogério. Ali estava o segundo golpe. Foi a senhora que pediu a foto, sim, mas Rogério escolheu o portal, o texto, a forma. Eu pedi pressão. Ele transformou em campanha, e depois a senhora deixou Augusto achar que segurar minha promoção era prudente. Eu sabia que ele faria isso, porque conhecia o medo dele. Teresa sentiu. Helena se aproximou. A senhora não apenas criou a fofoca, criou uma armadilha feita sob medida para o pior defeito do seu irmão. Teresa não desviou o olhar. Sim, e me usou como peça, sim. A facilidade das respostas deixou Helena mais irritada. Então por que agora? Porque Rogério voltou? Teresa sentou outra vez. Porque eu parei de pagar? Pagar o quê? Silêncio. Helena sentiu o estômago fechar. Durante 2 anos ele cobrou valores pequenos por fora. Dizia que, se eu não mantivesse, entregaria os registros. Eu paguei, depois parei, e ele decidiu usar a mim. Ele percebeu que você era o ponto mais sensível de Augusto. E da senhora. Teresa ergueu os olhos. Helena continuou. Porque se eu descobrisse tudo, não era só Augusto que perderia alguma coisa. A senhora perderia a história que contou para si mesma. A de que fez isso pela família. Teresa ficou em silêncio. Quer saber a pior parte? Perguntou ela por fim. Durante muito tempo eu acreditei mesmo. Helena não respondeu. Teresa abriu a pasta numa página marcada. Tem uma coisa que você ainda não sabe. Quando Augusto adiou sua promoção, eu achei que tinha vencido. 3 meses depois, ele voltou ao conselho e exigiu que seu nome fosse recolocado. Brigou com 2 conselheiros, comigo e com Marcelo. Marcelo achava cedo. Depois mudou de opinião. Helena olhou para a folha. Augusto não contou porque teria que admitir por que tinha segurado antes. Então corrigiu escondido. Isso doeu de um jeito estranho. Não absolvia Augusto. Só tornava o erro mais humano. Teresa respirou curto. Eu passei anos dizendo que meu irmão confundia sentimento com poder. No fim fui eu que fiz isso. Helena fechou a pasta. E agora? Agora você faz o que quiser. É só isso? Não. Teresa ergueu o rosto. Agora eu respondo pelo que fiz. Vai contar ao conselho. Vou, sem Augusto mandar, sem ninguém mandar. Helena caminhou até a porta. Helena. Ela parou. Teresa falou com voz baixa. Eu não vou pedir que você me perdoe. Mas aquela proposta nova não foi encomendada por mim. A empresa recebeu dinheiro há 3 anos. Agora eles querem você de verdade. Helena olhou para trás, como sabe, porque ontem eu liguei e tentei impedir. Helena quase riu. Claro que tentou. E eles disseram que a decisão era sua. Pela primeira vez, Teresa pareceu pequena dentro da própria casa. Talvez esteja na hora de eu aprender a ouvir essa frase também. 2 dias depois, Teresa compareceu ao conselho e admitiu o uso indevido de fornecedores da fundação para interferir na carreira de Helena e controlar a exposição pública da família. Não houve solução rápida. A fundação abriu auditoria independente. Rogério foi formalmente notificado pelos advogados. E a família perdeu contratos que dependiam de confiança institucional. Augusto se afastou temporariamente da presidência do conselho durante a apuração. Não porque alguém exigiu, mas porque ele próprio reconheceu que tinha participado das consequências ao aceitar decisões motivadas por medo. Só que a primeira tentativa de Augusto de consertar as coisas falhou. Ele convocou o conselho para propor Helena como diretora-geral do grupo, desta vez com processo externo e avaliação independente. Helena soube antes da reunião e entrou na sala sem esperar convite.
Você retirou minha demissão? Augusto levantou os olhos. Eu pedi que esperassem, sem falar comigo. Ele percebeu na mesma hora, Helena. Você fez de novo. Eu queria garantir que sua saída não fosse consequência da Teresa. E decidiu por mim para provar que aprendeu a não decidir por mim. Marcelo baixou os olhos para esconder a expressão. Augusto passou a mão pelo rosto. Tá, foi péssimo, foi. Ele pegou a carta de demissão e empurrou pela mesa. Então decide. Helena a pegou. Eu aceito. Augusto ficou parado. Minha demissão. Eu aceito a proposta de fora. Por um instante, eles parecem entender. Você vai mesmo. Vou quando? Semana que vem, ele assentiu devagar. Certo, Helena esperou alguma tentativa de negociação. Não veio. Augusto apenas perguntou. Quer que eu anuncie ao conselho ou prefere fazer isso? Eu faço. Tá, ela guardou a carta. Foi essa ausência de resistência que doeu mais na saída daquela reunião. Augusto alcançou Helena no corredor, mas parou a passos dela. Eu quase fui atrás de você para tentar explicar. Helena apertou o botão do elevador. E por que não foi? Ele olhou para as portas fechadas. Porque percebi que explicação demais também pode ser um jeito de pedir absolvição antes da hora. Ela virou o rosto. Isso veio de você? Com a ajuda do meu filho. Helena sorriu de lado. Então agradece ao Marcelo. O elevador chegou. Antes de entrar, ela perguntou. Você tá com medo de me perder? Augusto respondeu sem esconder. Tô. Helena assentiu. Ótimo. Talvez agora você pare de tratar medo como ordem. As portas se fecharam entre os dois. Nas semanas seguintes, Helena começou no novo cargo. Pela primeira vez em anos, trabalhou num lugar em que o sobrenome Valença não estava na porta. O começo foi difícil. A equipe desconfiava que ela trazia informação do antigo grupo. Alguns clientes tratavam sua contratação como escândalo. Ela precisou conquistar espaço sem a proteção de Augusto e sem a sombra dele. Não mandou flores, não ligou de madrugada, não pediu jantar, não inventou reunião, mandou apenas uma mensagem no primeiro dia. Boa sorte. Não porque você precisa. Porque eu queria dizer, Helena respondeu. Obrigada, depois nada. No começo, ela achou que era respeito. Depois começou a achar que era desistência. Um mês passou, Augusto usou esse mês para fazer uma coisa que nunca tinha conseguido. Ficar num problema sem comprar uma saída. Vendeu sua participação pessoal numa empresa de mídia que tinha sido usada durante anos pela família como canal de influência. Deixou o conselho escolher um presidente interino sem interferir. Compareceu à auditoria como qualquer outro envolvido. E quando Teresa pediu que ele a defendesse publicamente, respondeu: Eu vou dizer a verdade, nem mais nem menos. Marcelo percebeu a mudança antes de todos. Numa noite encontrou o pai sozinho no escritório de casa. Você está esperando o quê? Augusto não tirou os olhos de um livro que não lia. Nada, mentira. Ela pediu espaço. Espaço não é exílio. Augusto fechou o livro. Passei anos entrando na vida dela sem perguntar. Agora eu estou tentando não fazer isso. Marcelo sentou na frente dele. E se nesse tempo ela seguir em frente? Augusto demorou. Então eu vou ter que aceitar. Você consegue? Não. Marcelo riu. Augusto também. Mas talvez amar alguém seja aprender algumas coisas que a gente não consegue antes de precisar. Marcelo levantou. Isso foi quase sábio. Vai embora. Boa noite, pai. 3 dias depois, Helena saiu tarde do trabalho e encontrou Augusto sentado num banco do outro lado da rua. Não havia motorista, carro oficial nem segurança visível. Apenas ele, um casaco escuro e 2 cafés de papel. Ela atravessou. Você está me seguindo? Não. Pedi permissão para Luísa. Helena parou. Você falou com a Luísa? Ela disse que se eu aparecesse sem avisar, você ia me mandar embora. Ela me conhece. Augusto entregou um café. Sem açúcar, Helena pegou. Você lembra? Eu lembro de coisa demais. Ficaram lado a lado, sem se tocar. Por que veio? Porque um mês me pareceu espaço suficiente para eu fazer uma pergunta. Qual?
Augusto olhou para ela. Você ainda acha que eu demorei muito? Helena segurou o café entre as mãos. Acho, ele assentiu. Só isso? Não, Augusto olhou para a rua. Eu também acho, ela esperou. Eu passei muito tempo achando que idade era o problema. Depois achei que era minha família. Depois a empresa. A imprensa. Teresa. Tudo serviu como desculpa, porque nenhuma dessas coisas era a parte que eu tinha medo de admitir. E qual era? Você podia dizer não. Helena virou o rosto. Augusto continuou. Eu consigo perder dinheiro, cargo, reunião, discussão. Consigo até perder reputação e reconstruir. Mas eu não sabia o que fazer se eu colocasse uma coisa verdadeira na sua mão e você devolvesse. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Então você preferiu nunca entregar, preferi, e me fez esperar sem me dizer que eu estava esperando. Fiz. Helena tomou um gole de café. Isso não é romântico, Augusto. Eu sei. É irritante. Também sei. E você continua velho. Ele olhou para ela, ofendido de brincadeira. 63 não é velho. Para alguém que vive dizendo na minha idade, é bastante, Augusto riu. Helena também. Depois o silêncio mudou. Ele colocou o próprio café no chão e ficou de frente para ela. Eu não vim pedir que você volte para o grupo, ainda bem, nem pedir que você esqueça o que eu fiz, melhorando. E não vim prometer que nunca mais vou errar, porque depois dessa história eu não tenho credibilidade para promessas grandiosas. Finalmente uma frase inteligente. Augusto sorriu. Eu vim perguntar se posso te convidar para jantar. Helena ergueu uma sobrancelha. Um jantar? Um jantar, sem conselho, sem contrato, sem Teresa aparecendo. Posso tentar garantir essa. E se alguém tirar foto? Augusto demorou apenas um segundo. Eu espero sair bonito. Helena riu antes de conseguir impedir. Ellie se aproximou um passo. Isso é um sim! É um jantar. Eu aceito. Você não tem posição para negociar. Não tô negociando. Ela apontou para ele. Tá aprendendo. Augusto estendeu a mão, mas não tocou nela. Helena olhou para aquela mão aberta. Então colocou a sua sobre a dele. Não houve beijo naquela calçada. Augusto não tentou transformar o gesto em algo maior. Caminharam até o restaurante da esquina, como duas pessoas que, pela primeira vez, não estavam correndo para chegar ao final. Meses depois, Teresa deixou a presidência da fundação. A auditoria ainda produziu consequências e acordos que levaram tempo. Rogério respondeu pelos próprios atos e tentou, até o fim, reduzir tudo a ordens que recebera. Não conseguiu apagar as escolhas que tinha feito. Teresa também não recuperou de imediato a confiança do irmão. Quando se encontravam em eventos de família, conversavam pouco. Era uma reconciliação imperfeita, talvez a única possível naquele momento. Helena permaneceu na nova empresa. Augusto voltou ao conselho, mas não à velha rotina. Reduziu compromissos. Começou a viajar sem transformar cada viagem em reunião e aprendeu a chegar a lugares sem equipe esperando. Às vezes errava. Uma vez marcou um jantar com Helena no mesmo horário de uma reunião importante e tentou mudar o jantar. Ela desligou o telefone na cara dele. Augusto cancelou a reunião, não porque ela exigiu, porque finalmente entendeu qual escolha era dele. Quase um ano depois daquela noite em Campos do Jordão, os dois voltaram à mesma casa de campo para o aniversário de Marcelo. No fim da noite, ficaram sozinhos na varanda onde tudo tinha começado. Augusto colocou 2 xícaras sobre a mesa. Posso fazer uma pergunta perigosa? Helena olhou desconfiada. Você nunca aprende. Se eu fosse mais novo, ela começou a rir. Não termina. Eu ia dizer que tentaria te conquistar, Augusto, mas como eu não sou. Helena se aproximou e ajeitou a gola da camisa dele. Demorou muito. Ele sorriu. Eu sei. Ela ficou na ponta dos pés e beijou-o. Quando se afastou, Augusto perguntou. Mas cheguei. Helena deixou a mão no rosto dele. Dessa vez, chegou. E talvez essa tenha sido a única vitória que Augusto Valença não conseguiu comprar, antecipar nem controlar.
Precisou perder Helena por tempo suficiente para entender que amar alguém não era manter essa pessoa perto. Era construir uma vida em que ela pudesse escolher ficar. Agora me conta, qual momento mais te pegou? Quando Helena descobriu que Augusto tinha travado a promoção dela, quando Teresa admitiu que armou tudo por medo de repetir a história da própria família, ou quando Augusto finalmente apareceu sem cargo, sem proposta e pediu só um jantar. Diz também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve. Manda para alguém que precisa ouvir isso hoje e dá um like para mais gente conseguir encontrar.